Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais uma aula de amigurumi do canal Amiguchos Crochê. Eu sou a Cris, artesã e designer de amigurumis, e neste passo a passo iremos tecer este lindo anjinho em amigurumi que pode ser utilizado como chaveiro ou enfeite, sendo uma ótima opção de lembrancinhas de nascimento ou batizados. Lembrando que você pode personalizar nas cores que desejar. Este pequeno anjo de crochê ficou com apenas 9 centímetros de altura, mas o tamanho pode variar dependendo da tensão do seu ponto e da agulha utilizada. Aqui temos uma base reta na roupinha do anjinho, o que possibilita colocar ele em pé em cima de uma mesa, por exemplo, servindo de enfeite. Temos este pequeno detalhe aqui no cabelinho, feito apenas com pontos básicos do crochê. As asas também utilizam apenas os pontos básicos. Então, se você sabe os pontos básicos do crochê, já pode iniciar no amigurumi tecendo este lindo anjinho. Ele é fofo e rápido de fazer. Ah, e não esqueça de personalizar o seu. Eu fiz 2 anjinhos, aqui eu tenho um na cor verde e o outro na cor azul. O primeiro foi esse verdinho aqui que ficou um amor. Mas aqui na aula eu vou tecer este na cor azul. Então, eu vou deixar o material dos 2 anjinhos aqui na descrição do vídeo. É só olhar ali que tem todos os fios utilizados. Vamos dar início pela parte de baixo do corpinho, a parte da bata do nosso anjinho. Vamos iniciar então aqui com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos prender primeiro esse anel com pontinho e agora seguir com 6 pontos baixos dentro do anel. Vamos fechar o anel. Aqui a gente já pode colocar o marcador para marcar o início das carreiras. Eu sempre utilizo um fio para marcar. E aqui vamos iniciar a nossa segunda carreira, então, que será somente de aumentos. E já vamos prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás para deixar arrematado. Então, esta carreira será somente de aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Já posso soltar ali o fio atrás e seguir fazendo os aumentos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo. Um aumento no primeiro ponto e agora no segundo ponto, um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo 6 vezes também. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 5 será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Aqui já temos, então, a parte da base do nosso anjinho, a parte de baixo dele. E agora, a carreira de número 6, nós vamos trabalhar somente as alças de trás de cada um dos pontos. Vamos pegar a alcinha de trás do ponto e fazer pontos baixos por toda a carreira. Então, será uma carreira de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto, sempre pegando a alcinha de trás dos pontos. Então, é só seguir fazendo pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Ponto sobre ponto. Aqui eu já fiz toda a carreira, ficou assim, então. Vamos para as carreiras de número 7 e 8, que serão 2 carreiras de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 30 pontos para cada uma delas. Então, eu vou fazendo aqui essas 2 carreiras e retorno com elas prontas. Cheguei aqui ao final da carreira de número 8, então já temos aqui a parte de baixo da roupinha do anjo, e já podemos fazer agora a parte aqui interna, que é colocar uma cola quente para dar aquele formato reto aqui da base.
Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar assim em cima da mesa e ali, na parte interna, vamos utilizar aqui uma pistola de cola quente e espalhar a cola por toda a base. Como o meu fio aqui não alcança, eu vou fazer aqui e depois eu trago ele pronto. Aqui eu já estou com a cola seca, eu coloquei por toda a base, olha, ela ficou retinha. Ah, Cris, mas eu não tenho cola quente. Então você pode utilizar alguma coisa que deixe essa base reta, como recortar uma tampa plástica, por exemplo, para fazer de base. Depois que a cola estiver bem seca, podemos seguir então para as próximas carreiras. A carreira de número 9 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Fiz uma diminuição e agora 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo até o final da carreira. Lembrando que a diminuição a gente pega somente as alcinhas da frente de 2 pontos e arremata de uma vez só. Então é só seguir repetindo, totalizando 24 pontos. As carreiras de número 10 e 11 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 18 pontos para cada uma delas. Eu vou fazendo aqui as duas carreiras e já retorno. E aqui o corpinho já está ganhando forma. A próxima carreira, então, é a de número 12, que será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Fiz aqui a diminuição e agora 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 12 pontos. As carreiras de número 13 e 14 também serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as duas carreiras e já retorno. Finalizei aqui a carreira de número 14 e agora já podemos iniciar com a colocação do enchimento. Aqui nós temos a nossa base reta, agora nós vamos acrescentando então o enchimento, preenchendo essa parte do corpinho e já moldando ele. Então vai colocando aí o enchimento e moldando a peça. Não empurrar muito aquela parte de baixo lá para não deformar. Depois a gente segue preenchendo mais. A carreira de número 15 será de uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Finalizei aqui a carreira de número 15 e já podemos cortar aqui o fio da cor azul para depois dar sequência com a cabecinha. Mas antes nós vamos arrematar aqui essa parte do fio azul e temos que fazer um detalhe ainda aqui nessa parte. Vamos pegar então o fio, ó, pegando aqui no segundo ponto, pula um pontinho ali depois do último ponto e de trás para frente a gente puxa esse fio. Agora a gente passa ele por cima do ponto, aqui no ponto onde sai ali o fio mesmo. E de trás para frente, também vamos inserir a nossa agulha e laçar o fio puxando ele ali para trás. Então, aqui a gente está fazendo um arremate simulando um ponto. Desta forma, não vai ficar aqui um degrau tão grande depois aparecendo, certo? Fica mais delicado. E aqui, então, a gente finalizou a parte azul. Vamos preencher mais um pouquinho aqui no corpo, para dar o formato certinho. E ele está murcho ainda, né? Está faltando enchimento, então vamos preencher. Aqui está, então, o corpinho já pronto. E agora nós vamos fazer um detalhezinho aqui onde seria a gola da bata do nosso anjinho. Vamos fazer por toda a volta aqui utilizando outro fio. Então, a gente vai pegar aqui, eu vou utilizar um fio Anne com brilho, que é o Anne Brilho, e a cor aqui é mostarda. É um tom de amarelo. Com a mesma agulha, vou inserir agora ela somente nas alcinhas da frente de cada um dos pontos. Aqui, ó, peguei bem aonde a gente finalizou ali os pontos. E eu vou prender esse fio agora com um ponto. E agora vou no mesmo ponto que eu só prendi ele, né? Aquele pontinho ali eu não conto como sendo um ponto. Eu vou fazer um ponto baixo ali junto com ele.
Este sim é o meu primeiro ponto. E agora uma correntinha. E nós vamos seguir fazendo isso por toda a carreira, pegando somente a alça da frente do ponto, faço um ponto baixo e uma correntinha. E já prendi ali nos primeiros pontos o fio que ficou de sobra ali atrás para deixar arrematado. Ó, vamos prendendo ele ali junto. Então é só seguir fazendo um ponto baixo e uma correntinha para cada uma das alcinhas do ponto, sempre pegando a alcinha da frente do ponto, porque depois a gente vai fazer a cabeça pegando as alças de trás. Então, aqui, este fio aqui eu já deixei arrematado, eu posso cortar ele. E agora é só seguir, então, fazendo um ponto baixo e uma correntinha até o final da carreira. Sempre pegando a alcinha da frente do ponto. Ó, vai fazendo assim este formato e vai ficando ali as alcinhas no lado interno. E agora é só seguir repetindo, então, por toda a carreira, um ponto baixo e uma correntinha. Cheguei aqui no final da carreira e agora nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo ali no primeiro ponto que a gente fez com a cor amarela. Prontinho. Agora é só cortar o fio. Puxa ele. E nós temos que arrematar ele, né? Eu vou puxar ali, ó, inserindo a agulha por dentro do pontinho ali. Eu puxo esse fio por dentro ali do último ponto. Pronto. E agora, com o auxílio da agulha de costura, vamos inserir aqui e puxar esse fio por entre os pontos, na parte de trás deles. Então, a gente puxa ali, ele já fica arrematado, escondidinho ali, e aí a gente pode cortar a sobra de fio. Agora sim, é só cortar o fio. Prontinho, ficou esse fio azul, que a gente vai deixar aqui um pouco ainda, para arrematar conforme a gente for fazendo os pontos da cabeça. E aqui está o corpinho prontinho, vamos agora trabalhar aqui nos pontos de trás. Vamos iniciar a cabeça, você escolhe a cor da sua preferência para a cor de pele, e aqui nós vamos iniciar então utilizando aquelas alcinhas que ficaram da última carreira do corpinho, ali na parte interna. Então, nós vamos iniciar prendendo o fio com um ponto, e este ponto é só para prender mesmo o fio, não vamos contar ele como sendo um ponto da carreira. E agora, junto com ele, no mesmo ponto, nós vamos fazer o primeiro ponto baixo da carreira. Já vai prendendo o fio que ficou de sobra ali atrás para deixar arrematado. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, junto ali no primeiro ponto, né? E este aqui é o meu primeiro ponto da carreira. E agora é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, utilizando ali as alcinhas de trás, que ficaram da carreira do corpinho. E é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Vai prendendo os fios ali atrás dos pontos, somente nos primeiros pontos, e depois ou você corta ou coloca ali dentro do corpinho mesmo. No meu caso aqui, eu vou colocar ali para dentro, para eles não atrapalharem. E agora é só seguir, então, fazendo um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Cheguei aqui no final da minha carreira, completando os 12 pontos. Eu não vou contar agora aquele primeiro ponto, eu vou pular ele, o primeiro ponto que a gente fez só para prender o fio. Pula ele e pega no primeiro ponto baixo. Então, vou colocar aqui o meu marcador e vou iniciar, então, a carreira de número 17, pegando o primeiro pontinho e fazendo pontos baixos. Agora, esta carreira será somente de aumentos, então eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto. E é só seguir repetindo até o final da carreira. 2 pontos baixos para cada ponto.
finalizando esta carreira com 24 pontos. Fiz aqui os 24 pontos, os aumentos em toda a carreira. E agora, a carreira de número 18, nós vamos fazer um aumento e 3 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Então, no primeiro ponto, um aumento, e agora 3 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Carreira de número 19 será de um aumento e 4 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. As carreiras de número 20 até a número 23 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as duas carreiras e já retorno com elas prontas. E aqui a cabecinha já está ganhando forma. Então, vamos seguir e agora iniciar as diminuições. Carreira de número 24 será de uma diminuição e 4 pontos baixos. Fiz aqui a diminuição e agora 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Carreira de número 25 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Cheguei aqui no final da carreira, vamos fazer uma pausa. E agora nós vamos colocar aqui, ó, nessa parte, entre a cabeça e o corpinho, vamos preencher com o enchimento, ajustando bem o enchimento ali, para que não fique depois esta parte da cabeça mole, né? Então, nós temos que preencher bem. E antes de seguirmos com o fechamento da cabeça, nós precisamos colocar os olhos. Para facilitar e não ter que contar desde o início da peça, vamos iniciar a contagem aqui onde iniciou a cabeça, que foi na carreira de número 16. Então, nós vamos contar a partir da 16 até a carreira de número 21, e entre a carreira de número 21 e 22, nós vamos inserir o nosso olho, certo? Então, ou você conta desde o início ou a partir daqui. A primeira carreira ali, ó, é a 16. E aqui é só aumentos, já é a 17, depois 18, 19, 20, 21. E entre a 21 e 22, eu vou abrir aqui o espaço para a colocação do olho. Só vou confirmar aqui. Pronto. E aqui estão os olhos de 7 milímetros e eles possuem as travas de segurança. Aqui estão elas. Então, aqui os olhos e as travinhas de segurança, certo? Vou inserir o primeiro olho. Pronto. Já vou colocar aqui a trava. Esta trava aqui é bem fácil de colocar, mas, para ser sincera, eu prefiro as outras travas que são mais difíceis de colocar. Não confio muito nesta. E agora, nós vamos contar aqui, ó, 4 pontos
de distância entre os olhos. Então, eu vou contar 4 pontos e vou pular mais um aqui, porque ainda tem a borda do olho, né? Então, neste caso aqui, eu pulei 5 pontinhos, e aí eu vou abrir aqui o espaço para o segundo olho. Prontinho. E agora sim, a distância entre os dois olhos é de 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Certinho. Agora é só colocar a outra trava, né? Cuidar aqui se ficou na mesma carreira antes de colocar a trava. E está pronto. A carreira de número 26 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Vamos agora fazer uma pausa para a colocação do enchimento. Iniciar a colocação dele, né? Já vai colocando e moldando a peça. E depois, conforme a gente for fechando ali a cabecinha, a gente vai acrescentando mais e mais enchimento. E agora já podemos seguir aqui para a próxima carreira de número 27, que será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Vou colocar mais um pouco de enchimento. E a cabeça deve ficar o mais arredondada possível, tá? Então, vai moldando ela. A carreira de número 28 será somente de diminuições. Serão 6 diminuições no total. Então, vai sempre pegando as alcinhas da frente dos pontos, de 2 em 2 pontos, até o final da carreira. 6 diminuições. No final, vão restar apenas 6 pontos. Prontinho, puxa o fio. Pode tirar o marcador. E agora nós temos que preencher essa parte de cima da cabeça ainda com o enchimento. Vamos deixar aqui o fio longo o suficiente para fazer o arremate final. Vou preencher essa parte do topo da cabeça, até essa cabecinha ficar bem firme. Cuidando para não alargar muito os pontos, né? Cabeça já está aqui bem preenchidinha. Aí, com a ponta da agulha mesmo, a gente vai ajustando o enchimento por dentro. E aqui está, então, a cabeça pronta. Vamos para o arremate final. Com a agulha, agora a gente vai pegar somente as alcinhas da frente de cada um dos 6 pontos que restaram e passar o fio. Pega todos os pontos, sempre pegando a alcinha da frente do ponto. E agora é só puxar até fechar. E aqui, num pontinho do lado, a gente vai dar um nó e inserir a agulha agora bem no centro desse anelzinho que se formou aqui. Bem ali no centro do arremate. Puxa bem o fio. E agora vou dar aqui um nozinho de segurança.
só para o fio não se mover, né? E esconder, então, o fio e cortar. Então, já temos aqui o nosso corpinho base do anjinho, mas ainda está faltando a parte de baixo da roupinha dele. Agora, nós vamos fazer essa parte de baixo aqui, ó, da barra, da bata dele. Vamos virar o boneco de cabeça para baixo. E assim, com ele nessa posição, a gente vai pegar aqui o último ponto ali, a alcinha do ponto. Vamos laçar o fio e prender ele com um ponto. E agora, nós vamos seguir para a carreira, pegando o ponto ali de baixo, ó, o primeiro ponto ali. Aquela alcinha do ponto que ficou. E já vamos prendendo ali o fio atrás para deixar arrematado. E é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto até o final da carreira. Então, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto por toda a volta. Cheguei aqui no final da carreira, vou fazer aqui o penúltimo ponto. E o último ponto vai ser junto ali onde a gente usou para prender o fio. Então, a gente faz aqui o último ponto e agora finaliza desta forma, né? Cortando o fio. E vamos fazer aquele arremate que simula um ponto. Então, a gente só puxa o fio. E aqui com a agulha, a gente pula o ponto seguinte e pega ali no próximo. De trás para frente, nós vamos inserir a agulha. Laça o fio, levando ele ali para trás. Agora, passa o fio por cima do ponto, cruzando. E pega agora o último ponto, insere a agulha ali, onde sai o fio mesmo. Laça o fio, levando ele ali para trás. Pronto, agora é só puxar até fechar bem. E agora, com a agulha, nós vamos só arrematar, né, esse fio. Vamos inserir aqui a agulha por trás dos pontos. Tá bem apertadinho o ponto. Por isso que está escapando aqui a agulha. Vai inserindo ali a agulha nas alcinhas de trás dos pontos, para que esse fio não fique aparecendo na parte da frente, né? E agora é só puxar o fio, então, com a agulha. E aí, vou inserir a agulha aqui por dentro do corpinho, para facilitar, e puxar bem. Agora é só cortar o fio. E ainda temos que fazer aqui mais uma carreira ali na barra, né? Só que com a cor dourada. Agora, com o mesmo fio que utilizamos para fazer a gola, vamos fazer uma carreira aqui na parte de baixo. Vamos pegar ali no último ponto, laçar o fio e prender com um pontinho. E agora vamos seguir com um ponto baixíssimo para cada ponto. Só ir fazendo pontos baixíssimos, um para cada ponto. Aqui não adianta tentar prender o fio, porque o ponto baixíssimo não prende. Então, nós vamos fazer um ponto baixíssimo para cada ponto, também chamado de ponto deslizante, né? Porque a gente vai só deslizando a agulha por entre os pontos. E aqui cuida para não apertar muito esse ponto, porque senão ele fica se repuxando. Então, deixa ele mais soltinho. E aí é só seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto até o final da carreira. Sempre do mesmo jeitinho, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto
até finalizar. Cheguei aqui no final da carreira, vou fazer o meu último ponto baixíssimo no mesmo ponto que eu iniciei. Puxo o fio, corta ele, e agora é só puxar aqui. E vamos arrematar esse fio agora com a agulha. Primeiro eu vou só pegar aqui por trás do ponto e puxar ele. Acho que com a agulha fica mais fácil, porque aqui tá bem apertadinho os pontos. Então, com a própria agulha mesmo, eu inseri ela ali por baixo do ponto. Ó, e aí eu puxo o fio. Certo? Aqui nós vamos inserir a agulha agora ali na parte azul, puxando ele ali para trás também. E aí nós temos que esconder esses fios. Antes eu só vou dar um nó aqui, para prender bem ali o fio. E agora sim a gente insere a agulha por dentro ali da peça, bem no cantinho, e puxa os fios lá por dentro do corpinho. Vou só igualar as pontas aqui. E aí é só puxar a agulha, puxando os fios. Prontinho, agora é só cortar os fios aqui atrás e está pronto. Agora, para tecer os cabelos, eu vou pegar aqui uma agulha de 2,5 milímetros, que é um pouquinho maior do que a que eu estava trabalhando antes, que era de 2 milímetros. Escolhe a cor do cabelo e vamos iniciar então com um anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. E por que eu peguei uma agulha maior? Porque como a cabeça a gente já colocou o enchimento, ela dá um volume, né? Então não é o mesmo tamanho de quando a gente fez a cabeça sem o enchimento. E aqui eu vou usar a base da cabeça para fazer a base do cabelo. Então eu só vou alterar o tamanho da agulha. Assim facilita, né? Vamos fechar o anel. E a carreira de número 2 será somente de aumentos. 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vai prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás, juntamente com os pontos. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Já posso soltar aqui o fio atrás, e é só seguir até o final. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Eu vou fazendo toda esta carreira até o final e também vou fazer as carreiras de número 4 e 5 que eu vou deixar aqui em cima e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 5, então eu fiz aqui a carreira 3, que terminou com 18 pontos, a carreira 4 com 24 pontos, e a carreira 5, que foi um aumento e 3 pontos baixos, finalizando ela com 30 pontos no total, certo? Então, aqui nós temos a base já da cabeça, né? A parte do cabelinho ali, a base de cima da cabeça. E agora as carreiras de número 6 até a número 10 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 5 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 10 e já temos aqui o formato, né, da cabeça, já para colocar em cima da cabeça. Porém, o cabelo, na hora de colocar, nós vamos colocar assim, ó, de trás para frente, nessa posição, não aqui em cima da cabeça. Vamos colocar aqui, ó, empurrando de trás para frente.
moldando e ajustando bem esse cabelo na cabeça para verificar se já temos a quantidade suficiente de carreiras, porque nós temos que fazer ainda uma parte da frente aqui do cabelinho. Caso seja necessário, você pode aumentar uma ou duas carreiras ou diminuir. Aqui para mim já está no tamanho ideal, tá? Porque ainda temos uma carreira que a gente vai fazer aqui, que é o detalhe mais bonito do cabelo. Então, para fazer esse detalhe, a carreira de número 11, então, nós vamos iniciar com um ponto baixíssimo no próximo ponto. E agora, no ponto seguinte, nós vamos fazer os pontos juntos, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Junto com ele, eu vou fazer um meio ponto alto. Laço o fio, insiro a agulha, laço o fio lá atrás e agora eu laço o fio e arremato todas as alcinhas de uma vez só. Este é o meio ponto alto. E junto com ele ainda, mais um ponto baixo. Pronto. E agora inicia de novo, ó. Um ponto baixíssimo. Viu? Aqui fez aí o formato, né? Uma ondinha aqui no cabelo, ó. Então, foi um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto alto e um ponto baixo. E agora, um ponto baixíssimo, iniciando novamente lá em cima na carreira. E agora, no ponto seguinte, um ponto baixo, junto com ele, um meio ponto alto. E junto ainda com ele, um ponto baixo. E aí, nós vamos repetir isso por toda a carreira. Inicia novamente com um ponto baixíssimo e segue repetindo por toda a carreira. Eu vou fazendo agora aqui toda esta carreira e retorno lá no final. Cheguei aqui no final da carreira, vamos fazer o último aqui juntinhos, ó. Um ponto baixo, um meio ponto alto e um ponto baixo junto no mesmo ponto. Pronto. E agora só vamos finalizar pegando ali no ponto seguinte e fazendo um ponto baixíssimo. E acabamos então aqui a parte do cabelo. Aí, se você quiser costurar, deixe um fio longo aqui para a costura depois. Neste caso aqui, como é um anjinho para enfeite mesmo, ou para chaveiro, eu vou cortar aqui mesmo e vou colar esse cabelo na cabeça. Talvez se fosse para uma criança brincar, por exemplo, eu não colaria, daí eu costuraria. Aí eu deixaria um fio longo para a costura depois. Aqui neste caso não será necessário, eu vou só colar mesmo para facilitar. Puxo o fio ali para trás. E agora temos que arrematar esse fio, né? Escondendo ele ali por baixo dos pontos. O ponto aqui tá bem apertadinho. Só puxar. E agora é só cortar. Vou cortar esse aqui de dentro também. E aqui está, então, a parte do cabelo. Vamos pegar aqui o nosso anjinho e vamos colocar para ver como é que fica, ó. Vai ajustando bem aí na cabecinha. Tem que cuidar ali a parte da frente para deixar o espaço para depois bordar a sobrancelha, né? Então, a gente deixa aqui umas 3 carreiras acima dos olhos. Ó, 1, 2 e 3. Até ali já está bom. E aqui depois a gente borda a sobrancelha. E aí, nós vamos colar assim, dessa forma, com os cachinhos para baixo. Aqui dentro nós vamos colocar a cola. Eu uso a cola líquida de silicone. Só temos que cuidar um detalhe, que como esse aqui será um chaveiro, então nesta parte de cima, onde eu vou costurar o chaveiro depois, eu não posso colocar a cola, porque se eu colocar, depois eu não consigo costurar. Então, eu coloco a cola ali, e aqui em volta, e deixo esse pedacinho aqui de cima, sem cola, para poder costurar depois o chaveiro. Certo? Então, vamos passar a cola ali na parte interna. Não precisa ser muita cola, né? Porque essa cola aqui, ela cola bem.
Então, a gente passa bem ali no início lá do anel mágico, vai passando aqui na parte de trás, passa por toda a borda também. Mas cuida para deixar o espacinho lá onde a gente vai costurar depois o chaveiro, deixando sem a cola ali naquele lugar. E passa bem na beiradinha ali também. E agora vamos aguardar uns 3 minutos para dar uma secadinha nessa cola, porque facilita bastante na hora de colar. Ali, ó, não tem cola nessa parte. Já aguardei aqui os 3 minutos e já podemos fixar, então, o cabelo na cabeça. Cuidar para não sujar a peça de cola, então, já colocar certinho na cabeça, na posição. E aí, vai ajustando, apertando bem para a cola fixar. Cuida a distância, né, dos dois lados ali para ficar certinho. E ajusta bem o cabelo para colar certinho no lugar. E agora é só deixar secar. Enquanto a cola seca, vamos tecer os braços. Vou voltar aqui para minha agulha, que seria a de 2 milímetros, mas como eu utilizo aqui uma agulha tulipe, ela tem uma diferencinha no tamanho. Essa aqui é uma de 2,20 milímetros, mas é a que equivale a de 2 milímetros das agulhas nacionais, tá ok? Então, volta para a agulha anterior e vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. A carreira de número 2 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes e não 6. Aqui será a mãozinha do nosso anjo. Então, vamos prendendo já o fio ali atrás, que ficou de sobra, e vai fazendo um aumento e no ponto seguinte, um ponto baixo. E segue repetindo mais 2 vezes. Um aumento e um ponto baixo. Mais uma vez, um aumento e um ponto baixo, finalizando a carreira com 9 pontos. A carreira de número 3 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos até o final da carreira, totalizando 9 pontos. Ponto sobre ponto. Carreira de número 4, nós vamos iniciar com a diminuição. Vamos fazer uma diminuição e um ponto baixo. E repete mais 2 vezes. Uma diminuição e um ponto baixo. E repete novamente uma diminuição e um ponto baixo, finalizando a carreira com 6 pontos. E aqui nós já temos a mãozinha do anjo. Vamos cortar o fio aqui que ficou de sobra. E vamos alterar a cor agora para a cor da roupinha. Nós vamos alterar aqui no último ponto. Vou pegar aqui a cor azul. E agora, para fazer essa troca de cor, nós vamos inserir a agulha aqui por cima do ponto e pegar a alcinha da esquerda do ponto ali embaixo, ó. Insere a agulha ali, laça o fio azul lá atrás, trazendo aqui para cima. E aí já pode puxar esse outro fio, ó, porque ele já está preso ali. Vamos dar um nó ali atrás, prendendo esses 2 fios. E já pode cortar esse fio da cor da mão. E a carreira de número 5, então, será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Então, vamos lá. Um aumento. E já pode prender os fios ali atrás do ponto.
e no ponto seguinte, um ponto baixo. E segue repetindo mais 2 vezes, um aumento e um ponto baixo. Finalizando então esta carreira com 9 pontos. E aqui já é o início do bracinho. Prontinho. Aqui, esses fios que ficaram ali atrás, a gente já tem que esconder eles ali dentro da mão mesmo, ou cortar, né? Neste caso aqui eu vou só esconder ele, ó. Empurrar ali para dentro. E agora vamos seguir para a carreira de número 6, que será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Um aumento, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. As carreiras de número 7 e 8 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos até o final da carreira, totalizando 12 pontos para cada uma delas. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei a carreira de número 8 e a carreira de número 9 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 9 pontos. A carreira de número 10 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 9 pontos. Ponto sobre ponto. Já estamos chegando aqui no final do bracinho. Vamos então colocar o enchimento somente na parte do braço. Aqui na mãozinha, ó, a gente vai deixar assim, sem enchimento, e vamos preencher só aqui no bracinho. Então, a quantidade de enchimento é bem pouca mesmo, só para dar o volume aqui do bracinho. E aí vai inserindo, já moldando, cuidando para não passar lá para a parte da mãozinha. Então, vai preenchendo aí, já moldando a peça. Aqui está o bracinho já prontinho. E nós temos agora que fechar essa parte do bracinho, né? Vamos só ajustar aqui para conseguir pegar os pontos da frente e os de trás juntos. E vamos inserir a agulha nos pontos da frente e o de trás juntos. Deixa ali, ó, o primeiro ponto vai ficar ali sozinho mesmo, depois tem a diferença também no final. E aí é só seguir fechando com pontos baixos, unindo os dois lados da peça. E aqui, ó, no último ponto, a gente pega só um mesmo, que foi da diferença que ficou lá no início. Vamos deixar aqui um fio longo para a costura. Puxo o fio e o primeiro braço está pronto. Agora é só voltar o vídeo no início do braço e fazer o outro igual. Já estou aqui com os dois bracinhos prontinhos. Vamos deixar reservado então para a costura depois. E agora vamos tecer as asas do nosso anjo. As asas vão ser tecidas de uma vez só, as duas em uma. Então, vamos iniciar aqui com um anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. A segunda carreira será somente de aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior e já vai prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás, juntamente com os pontos. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos.
Carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Eu vou fazendo aqui toda esta carreira até o final, e depois as carreiras de número 4 até a número 7 também serão de aumentos. Eu vou deixar elas aqui em cima, ó. Vamos finalizar a última com 42 pontos. Cheguei aqui no final da carreira de número 7 e ela foi de um aumento e 5 pontos baixos, totalizando 42 pontos. E aqui já temos o tamanho que a gente precisa para as asas. Então, agora nós vamos tirar aqui o marcador e vamos fechar essa peça para fazer o formato das asas. Então, a gente fecha ela assim, dessa forma, e nós vamos unir os dois lados, aqui a parte da frente com a parte de trás, já fazendo a parte que dá o formato das asas. Então, agora temos que prestar bem atenção nos pontos, certo? Vamos pegar o ponto da frente e o de trás juntos. Aqui, ó, pega este ponto da frente e o de trás. Vai ficar ali um pontinho que sempre fica aqui para poder dar a voltinha, tá? Então, vamos pegar aqui esses dois pontos juntos e vamos subir aqui com um meio ponto alto falso. Então, a gente faz um ponto baixo e agora pega na alcinha aqui da esquerda do ponto, insere a agulha, laça o fio lá atrás, trazendo aqui para frente e arremata como se fosse um ponto baixo normal. Então, a gente subiu aqui um meio ponto alto falso. E agora, junto com ele, no mesmo ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Lacei o fio, inseri a agulha, laço o fio novamente, arremata de 2 em 2 pontos. Aqui nós temos um ponto alto junto com meio ponto alto falso. No ponto seguinte, né, nos pontos seguintes, porque a gente pega os dois juntos, vamos primeiro aqui laçar 2 vezes o fio para fazer um ponto altíssimo. Então, serão 2 pontos altíssimos juntos nesse mesmo ponto. E aqui a gente vai, ó, arrematando de 2 em 2 pontos. São 3 vezes, certo? Novamente, laça 2 vezes o fio, insere a agulha no mesmo ponto que a gente já fez o ponto anterior, laça o fio lá atrás, laça aqui e arremata de 2 em 2 pontos. Então, estes foram os pontos altíssimos. Agora, no ponto seguinte, nós vamos laçar o fio antes, uma vez só, inserir a agulha por entre os dois pontos, o da frente e o de trás, laça o fio lá atrás e arremata de 2 em 2. Então, foi um ponto alto. E agora, junto com ele, no mesmo ponto, o segundo ponto alto. Certo? No ponto seguinte, nós vamos fazer um meio ponto alto. A gente laça o fio, insere a agulha, laça o fio lá atrás, trazendo para frente, e agora arremata todas as alcinhas de uma vez só. Este é o meio ponto alto. Agora, no ponto seguinte, nós vamos fazer um ponto baixo. Insere a agulha ali por entre os pontos, laça o fio e arremata com ponto baixo. Então, aqui a gente fez uma voltinha da asa e vamos iniciar a próxima. No ponto seguinte, nós vamos fazer um meio ponto alto. E junto com ele, no mesmo ponto, um ponto alto. Pronto. No próximo ponto, nós vamos fazer 2 pontos altíssimos. Laça 2 vezes o fio, insere a agulha, laça lá atrás e arremata de 2 em 2 pontos. Fiz um ponto altíssimo e agora o segundo ponto altíssimo juntamente com ele, no mesmo ponto. No ponto seguinte, vamos fazer 2 pontos altos juntos. A gente laça agora só uma vez o fio, insere a agulha, laça novamente e agora arremata de 2 em 2.
Novamente junto no mesmo ponto, outro ponto alto. No ponto seguinte, um meio ponto alto. Arremata todas as alças de uma vez só. Este aqui é o meio ponto alto. E aqui nós temos 2 voltinhas já da asa pronta, ó, 1 e 2. Agora nós vamos ter que dar o espaço aqui da parte central, então nós vamos fazer 2 pontos baixos. Um ponto baixo e agora 2 pontos baixos. E agora no próximo ponto, um meio ponto alto. No ponto seguinte, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto. Um ponto alto e junto com ele, o segundo ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altíssimos juntos no mesmo ponto. Fiz aqui os 2 pontos altíssimos. No próximo ponto, um ponto alto. E junto com ele, no mesmo ponto, um meio ponto alto. Então, aqui temos 3 voltinhas aqui da asa. No ponto seguinte, um ponto baixo. No próximo ponto, um meio ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. No ponto seguinte, 2 pontos altíssimos juntos no mesmo ponto. Fiz um ponto altíssimo e agora o segundo ponto altíssimo junto no mesmo ponto. E no próximo ponto, um ponto alto. E aqui o último ponto é aquele que a gente pega só uma alça, né, não tem 2 pontos ali para ficar junto, que é a diferencinha lá do início. Então aqui um ponto alto e junto com ele no mesmo ponto, um meio ponto alto. Pronto. E aqui finalizamos então a asa. E nós fizemos aqui 4 voltinhas iguais, né? 1, 2, 3 e 4. Certo? E aqui está a asa prontinha. Vamos cortar esse fio. Não precisa deixar muito longo. Puxa aqui o fio. Precisamos dar um nó nesse fio para ele não desmontar ali a ponta, né? Então, eu pego aqui a primeira alcinha que tem ali na lateral, passo o fio por cima da agulha e dou o nó. E agora é só esconder esse fio por dentro da asa. Vamos inserir a agulha aqui por entre os pontos. Puxa o fio. Eu vou dar mais um nó aqui. Vou dar um nozinho.
E agora a gente esconde o fio. Pronto, agora é só cortar. E a asa está prontinha então. E depois a gente vai colar no anjo. Aqui estamos com o nosso anjinho, que está faltando os bordados do rosto. Vamos fazer o bordado do rostinho, iniciando pelo nariz. Para o nariz, nós vamos utilizar a mesma cor do fio utilizado para fazer a cabeça, né? Então, aqui nós temos que centralizar bem o narizinho, logo na carreira, logo abaixo dos olhos, certo? Conta aqui um pontinho, dois pontinhos para um lado, um pontinho, dois pontinhos para o outro. E ficam dois ali no meio. Vou inserir a agulha aqui por trás. Passo o fio aqui, pegando dois pontos. Vou passar mais uma vez assim o fio na horizontal. E agora nós vamos fazer o bordado dele na vertical, pegando essas duas alcinhas de fio que a gente fez aqui, passando a agulha por baixo delas. Vamos passar a agulha ali por baixo dos dois fios. E aí nós vamos fazer isso várias vezes até formar o narizinho dele. Passei uma vez, vou lá e passo novamente. Vai sempre ajustando ali, ó, para que fique bem certinho. E aí a gente vai passando o fio até preencher todo o nariz. Não tem uma quantidade certa e exata de vezes de passar esse fio. Vai preenchendo aí até o nariz ficar bem bonitinho. Vai ajeitando ali os fios, né, para ficar bem justinho. E aí, quando estiver todo preenchido, vamos inserir novamente o fio ali no cantinho do nariz, saindo lá onde a gente iniciou com o fio, para finalizar. Ajusta ali com a ponta da agulha. E aqui está prontinho. Agora é só dar um nó e cortar esses fios. Prontinho. Aqui está ele com o narizinho bem bonitinho. E agora vamos bordar a boquinha. Para o bordado da boquinha, vou estar utilizando aqui um fio mais fino. Este aqui é um Clea 1000 e vou utilizar ele duplo na agulha, para facilitar a hora do bordado. Agora eu vou inserir a agulha saindo ali logo abaixo do nariz, fazendo o formato da boquinha. Uma carreira abaixo do nariz, ó. Puxo o fio. E agora faço o formato dela ficar bem bonitinho ali, como se ele estivesse sorrindo. E aí eu vou inserir a minha agulha aqui do outro lado, saindo lá embaixo para prender a boca. Só verifica o lugar certinho para não ficar torto. Eu vou inserir bem no meio do ponto aqui a agulha, porque daí ele vai ficar com o tamanho certinho. Ó, bem no meio do ponto ali. Senão ia ficar muito distante, né? Ia ficar torto daí, um lado maior que o outro.
E agora eu vou inserir a agulha aqui embaixo, prendendo essa boquinha no formato que eu quero. Vou inserir a agulha no mesmo local, só que passando o fio por cima dos fios da boca. E aí eu vou sair com a agulha lá onde eu iniciei, com o fio, puxando bem até prender certinho ali a boca. E ficar bem imperceptíveis ali os fios que ficaram embaixo, né? Para não embolar. Ajustar bem. E agora é só dar um nozinho aqui. E esconder as pontas do fio. Ainda está faltando, com o mesmo fio, fazer a parte da sobrancelha. Só que agora eu vou utilizar o fio sem ser duplo na agulha. Vou utilizar ele simples. Vou inserir a minha agulha aqui, ó, uma carreira acima do olho, saindo mais acima, 2 carreiras acima. Ó, aqui é uma carreira e 2 para cima, na verdade. Na segunda, acima do olho, eu saio com a agulha. Certo? Vou dar um nó aqui no cantinho dessa sobrancelha. Eu vou só passar o fio aqui um pouquinho mais para o lado, porque ficou grande demais. Pronto. Bem no meio do ponto eu coloquei. Agora ficou melhor, vou dar um nó aqui no cantinho do olho. Cantinho da sobrancelha, na verdade. E aí é só esconder o nó depois. Aperta bem aqui o nó. Só aproximar mais um pouquinho. Ó, bem no cantinho. E aí agora com a agulha a gente vai puxar esse fio por dentro da cabecinha. Puxa até esconder o nó. Ajeita ali com a ponta da agulha. Prontinho, e agora é só cortar o fio. Este lado está pronto, agora é só fazer o outro igual. Vamos para a colagem das asas, que é bem simples de fazer também. Aqui está ele com o rostinho bem bonitinho. Vamos colar aqui as asas na parte de trás. Esta parte aqui é a parte certa da asa, ó, fica para fora. Vou deixar esse lado aqui para a parte interna, né? Então, que é o avesso, seria o avesso ali dos pontos, né? Da borda das asas. Então, eu vou colar ela assim, dessa forma, ó, com esses pontos virados para cima. E aí ele fica bem bonitinho assim. Só cuidar para ajustar bem centralizado ali as asas, né? E eu vou usar a mesma cola de silicone líquida. Vou passar a cola aqui bem no centro. Cuidar para não colocar muita cola, porque pode depois borrar, né? No anjinho, então é melhor colocar só o suficiente. E eu também coloco aqui na parte de trás, porque depois que a cola seca um pouquinho, quando junta os dois lados, as duas partes com a cola, ela gruda mais fácil. Vamos aguardar então aqui 3 minutos e aí depois a gente fixa as asas no lugar. Aqui já está com a cola mais seca, então eu já posso colocar no local. E aí é só juntar aqui, né, as duas partes e pressionar por um tempo até a cola fixar bem ali.
e ajustar certinho para ele ficar bem direitinho, né, com as asas bem centralizadas. E aguardar secar. Enquanto a cola seca um pouquinho, vamos fazer a parte de cima da cabecinha, que é a auréola. Ela é bem simples de fazer, então com o fio, né, da cor dourada, mesmo que a gente utilizou para fazer ali a barra da bata, vamos fazer 20 correntinhas. Pronto, aqui estou com as 20 correntinhas. Vamos inserir a agulha, formando um círculo, fechando aqui esta parte com um ponto baixíssimo. E agora vamos seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto por toda a volta. Um ponto baixíssimo para cada ponto. Este fio aqui já vai servir como marcador, então quando chegar aqui é o fim da carreira. E aí é só seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto, até completar. Pega bem no meio do ponto. Cheguei aqui no final da carreira, e a próxima carreira, de número 2, também será de pontos baixíssimos. Nós vamos inserir a agulha, ó, por dentro das duas alças dos pontos anteriores e vamos fazer pontos baixíssimos por toda a volta novamente. Então, insere a agulha sempre ali, ó, por dentro das duas alças. Que nós estamos aqui sobrepondo os pontos naqueles pontos da carreira anterior, né? Das duas carreiras anteriores. Isso é só para ele ficar no formato certinho e mais grossinho. E é só seguir por toda a volta. Cheguei aqui no final já da carreira, de número 2, e está pronta então aqui a nossa peça. Vamos puxar aqui o fio, cortar ele. Não precisa deixar fio muito longo. E agora nós só temos que esconder as pontas do fio para arrematar. Vou puxar ele aqui para o outro lado. E aqui na parte de trás, vamos esconder os fios por entre os pontos, com a agulha. Só para deixar mais arrematado, mas aqui vai a cola também, e aí já esconde eles. Já vou puxar os dois fios juntos. Pronto, corto o fio. E aqui está, então, esta parte prontinha. E aí nós vamos colar em cima da cabecinha. Vamos posicionar bem em cima da cabeça, cuidando para deixar aqui a parte onde a gente vai costurar o chaveiro depois, naquela parte que a gente tinha deixado sem cola no cabelo, né? Na parte interna do cabelo. Então, agora é só posicionar certinho com a cola, colando ele aqui em cima. A mesma cola. Aqui já está certinho, né? A parte de cima da cabeça eu já fiz. E agora nós vamos colocar aqui os bracinhos. Vamos costurar os braços, posicionando eles de forma que eles fiquem com as mãozinhas, ó, os dois bracinhos com as mãozinhas juntas aqui na frente. Então, verifica assim nessa posição primeiro, antes de iniciar a costura. E aí, nós vamos costurar nesta forma. Então, aqui eu já deixei certinho. Vamos só inserir a agulha ali no corpinho. E agora, passo o fio por cima do ponto, pegando o ponto do bracinho. Cuida se a posição está certinha.
Aqui ficou, ó, 1, 2 carreiras abaixo ali da gola, mais ou menos. O início da costura, né? E agora é só seguir costurando aqui, de forma que ele fique com o bracinho no formato que a gente quer. Sempre confere se está ficando certinho lá na frente. Pega todos os pontos do bracinho aqui. E aí dá um nó no último ponto. Eu não quero que esse braço fique solto, né? Então eu vou prender aqui com alguns pontos por dentro ali do bracinho, para que ele fique fixo com os braços para frente. Passo o fio ali por dentro do corpinho e agora prendo costurando esse bracinho ali junto ao corpo. E aí vai fazendo os pontinhos até que ele fique bem posicionado, né? Não tem uma quantidade certa de pontos para fazer. Vai prendendo aí conforme você vai vendo que vai ficar certinho para você. Quando achar que já está bem firme ali o bracinho voltado para frente, fixo, aí você finaliza a costura com um nó. Aqui eu já vou dar o meu nozinho. Esconder o fio. E agora é só cortar. Então, aqui temos um dos braços já pronto. E agora é só fazer o mesmo com o outro do outro lado. Cuidando a posição, ó, essa partezinha ali onde a gente tem a troca de cor, deixa ele para a parte interna, né? Para não ficar aparecendo. E aí, vai costurando da mesma forma. Braços costurados, depois a gente vai colocar uma colinha aqui também, ó, para prender bem. Mas antes, vamos colocar aqui a parte do chaveiro. Com o mesmo fio da cor do cabelo, vamos inserir a agulha por dentro da cabeça, saindo ali em cima, onde a gente vai costurar o nosso chaveiro. Vamos prender o chaveiro. Lembra que eu disse que não dava para inserir a agulha ali onde a gente botou a cola? Então, a gente pega e insere a agulha lá por baixo da cabeça, onde não tiver cola, saindo lá em cima. E aqui nós vamos dar um pontinho com um nó. Eu vou dar um nó duplo. Puxa bem esse fio e agora puxa o fio lá embaixo. Vou passar mais uma vez o fio ali, mais para trás, para prender agora o chaveiro. Vai passando aí algumas vezes o fio por dentro do elo ali do chaveiro, da corrente do chaveiro. Acho que umas 3 vezes já é suficiente. Verifica ali se tá bem em cima da cabeça, né? E vai passando o fio. Aqui na hora que eu estava gravando, eu não verifiquei que não estava aparecendo direitinho na gravação a minha costura, mas é uma costura bem simples. Depois de passar ali o fio umas 3 vezes, aí é só dar um nó lá embaixo, onde a gente iniciou com o fio, e esconder o nó. Então, essa parte aqui do chaveirinho já está pronta. Falta o quê? Só prender as mãozinhas dele aqui para frente, né? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar uma cola aqui, nas 2 mãozinhas.
Cuida para não colocar muita cola, porque aqui a peça é bem pequena, porque senão depois ela se espalha e vai aparecer. Então, passa dos dois lados aqui, nas duas mãos. Vamos aguardar também uns 3 minutinhos para secar um pouco, antes de juntar elas, para dar um tempo de endurecer um pouquinho essa cola. E agora, nós vamos juntar as mãozinhas e aqui será necessário algo para prender essas mãos até secar, ó, porque senão elas vão se soltar. Então, eu vou utilizar aqui um prendedor de roupa, tá? E vou prender aqui as mãozinhas, ó. Pode ser assim, dessa forma, com o prendedor para frente, ou pode colocar ele aqui embaixo, que eu acho que fica até melhor, ó. E aí, nós vamos deixar com esse prendedor até a cola secar bem, certo? E aqui está o nosso chaveiro de anjinho prontinho e ficou um amor. O que você achou? Eu amei essa peça e acho que ela seria uma ótima opção de lembrancinha para batizado, nascimento e até em convite para padrinhos do bebê. O que vocês acham? E já aproveito e deixo 2 dicas bônus para vocês. Primeiro, quer fazer ele maior ou menor? Altere o tex do fio. Você pode fazer ele menor com um fio mais fino ou maior com um fio mais grosso. A segunda dica, o Natal está se aproximando. Que tal fazer ele com a roupinha vermelha e dar de presente neste Natal? Pode servir também como um lindo pingente na árvore de Natal. Ah, e já aproveito para avisar que a receita escrita do anjinho está disponível no Receitas Amiguchos. O link vai estar aqui na descrição. Espero que tenham gostado desta aula. Não esqueçam de curtir e compartilhar com as amigas. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!